Tá. Então, boa noite a todos. É uma satisfação enorme para mim estar aqui no lançamento do livro Samba e Cidade, que é, na verdade, um desdobramento de um seminário que foi realizado na FAUSP em 2019. Eu sou Ana Baroni, eu sou coordenadora do Lab Raça, e o Lab Raça da FAUSP, o Laboratório de Estudos de Raça e Espaço Urbano, organiza anualmente um seminário para discutir algumas questões ou temas afeitos às pesquisas que estão sendo desenvolvidas no laboratório. E em 2019, a gente teve uma mesa nesse seminário que versava justamente sobre a possibilidade de articulação entre as manifestações musicais, digamos assim, da cultura negra e a cidade. E daí, desta mesa, a gente já tinha nessa mesa a participação do Gleuson Pinheiro, que é pesquisador do Lab Raça e é carnavalesco também. A gente tinha a presença do Marcos Virgílio, que é professor do Centro Universitário Belas Artes, a minha participação, e a gente estendeu um convite para outros pesquisadores, notadamente no Rio de Janeiro, o professor Felipe Ferreira, da UERJ, do Instituto de Artes da UERJ, o antropólogo Vinícius Natal, que também é carnavalesco, o professor Wallace Lopes, da UFRJ e de outras instituições, e também a nossa pesquisadora Maria Gabriela Feitosa, aqui do Lab Raça. Estendemos o convite a esses pesquisadores, porque eles também tratam da questão da relação entre o samba e o espaço urbano, para trazerem contribuições para esse debate, e acabamos, então, reunindo um material super rico, um material bem bonito, e esse material acabou constituindo o livro. A gente teve, no decorrer do processo, a possibilidade de enviar esse material para um edital da FAUSP, que era financiado pela CAPES, e aí, com os recursos da CAPES, a gente pôde, então, publicar o livro. O livro está sendo vendido no site da editora Intermeios, também no site da Amazon, outros sites comerciais. E a gente vai fazer, então, uma satisfação enorme para mim, a gente tem a presença de todos os autores aqui, para conversar um pouquinho sobre os capítulos do livro, sobre os conteúdos, etc. Mas eu queria fazer uma pequena introdução, porque é super interessante como a perspectiva que eu mesma tenho dos conteúdos que estão publicados no livro mudou ao longo desse processo. Quando a gente estava lá em 2019, a gente tinha uma preocupação em abrir e recuperar fontes alternativas para o estudo do negro nas cidades brasileiras. E a gente entendeu que o samba, o rap e outras manifestações culturais, naquele momento, eram uma alternativa de fonte que podia trazer a memória dos espaços, a memória da presença negra, as relações de sociabilidade no espaço, as formas de apropriação do espaço urbano por esse grupo, enfim, eram fontes valiosas. À medida que o tempo foi passando e a gente foi aprofundando as pesquisas no Lab Raça, a gente acabou percebendo que talvez tenha mais implicações do que isso. Talvez não seja apenas uma questão de fontes alternativas, mas a questão do samba e da relação samba-cidade, ela traz uma perspectiva que eu acho que cada vez mais vai precisar ser considerada na história das cidades, que é a importância da dimensão cultural, aonde a dimensão das políticas urbanas tem falhado na solução ou no equacionamento das questões raciais na cidade. Então, me parece que samba e cidade diz respeito a essa potencialidade
que a cultura pode exercer frente ao equacionamento desse desafio, que é a superação do racismo, que é a equalização das condições dos diferentes grupos no espaço. Mas, por outro lado, também é preciso cada vez mais, e a gente tem se debatido com essa questão cada vez mais no laboratório, é preciso considerar a dimensão cultural de um ponto de vista crítico, ou seja, em que medida a cultura ajuda a criar essa afirmação racial, essa possibilidade de um reconhecimento social, a possibilidade de uma nova sociabilidade, de uma integração dos espaços, dos diferentes espaços públicos, dos diferentes espaços urbanos, e em que medida a gente também não pode perder de vista que a dimensão cultural também pode ser apropriada politicamente de uma forma como uma panaceia, de forma a criar um sistema achatado, um sistema atropelado e apropriado politicamente para fins que não ajudam naquilo que a gente está colocando como horizonte. Então, esse livro traz essas questões, esse livro é um convite para a gente refletir sobre isso, ele traz capítulos muito bonitos, que olham para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo ao longo do período republicano, procurando enxergar essa possibilidade, a possibilidade da dimensão cultural intervindo na organização do espaço. E então eu vou passar a palavra aos autores, mas um dos nossos colegas, professor Wallace Lopes, não pôde estar presente, a gente está numa época de bancas nas universidades, enfim, essa época de fim de ano é concorridíssima, e a gente, o Wallace não pôde comparecer, ele mandou um pequeno depoimento gravado, que eu vou compartilhar com vocês. O texto dele é o texto que abre o livro, então nós vamos ver se a gente consegue mostrar. Eu sou o professor Dr. Wallace Lopes, participo como autor do livro Samba e Cidade, tratando do capítulo do terreiro, né, e a cidade sendo pensada por Tiaciata. E nesse capítulo eu tentei pensar uma geografia negra ao tentar reorganizar a cidade enquanto um texto espacial a partir dessas mulheres diante do pós-abolição em curso. De modo geral, esse texto ele traz uma cidade pensada e gestada por essas mulheres e a concepção que não existe apenas uma Tiaciata, mas sim diversas representações que revelam uma geografia que eu chamei de praças negras no Rio de Janeiro. Essas praças negras vão configurar uma rizomática do espaço, sendo pensada principalmente no sentido de tentarmos analisar a questão do zumbu, da casa e do terreiro, sendo formas estratégicas espaciais e de possibilidades de uma cidade que possa ser repensada a partir das multiplicidades. Agradeço a oportunidade, um abraço na aula. É sempre uma alegria ouvir o Wallace. Eu quero lembrar que vocês podem lançar as perguntas que vocês quiserem aos autores, a gente vai ter a maior satisfação em transmitir a eles e eles vão poder responder, podem escrever no chat. E eu quero, então, passar a palavra ao meu colega e meu amigo, Marcos Virgílio, que vai contar um pouquinho sobre o capítulo dele, enfim, ouvi-lo. Virgílio, com você. Boa noite, grande prazer estar nessa roda virtual, mas uma roda de samba, e queria falar rapidinho, assim, o capítulo com o qual participo nesse livro
na verdade, um tributo, né, talvez em grande parte uma homenagem a um sambista fundamental da história do samba de São Paulo, que é o Geraldo Filme. O texto se chama Lembrar, Deixe-me Lembrar, Samba e Memória como Resistência Negra na obra de Geraldo Filme. E, além de falar um pouquinho sobre o artigo, eu queria, na verdade, situar ele um pouco mais também, né, que em anos recentes, a obra do Geraldo Filme tem ganhado uma atenção muito grande e merecida, né, pela importância que ele tem para o Carnaval de São Paulo, para o samba, né, de São Paulo de uma forma geral. Mas esse texto, ele tem o seu embrião na minha tese de doutorado de 10 anos atrás, e naquele período, tudo que eu tinha disponível a respeito do Geraldo Filme era um artigo numa coletânea de um grupo de antropólogos, né, do Núcleo de Antropologia Urbana da USP, que era, na verdade, um capítulo que falava sobre Geraldo Filme e Madrinha Eunice, outro nome bem importante também lá das origens das escolas de samba de São Paulo. Fora isso, eu tive a felicidade, na verdade, um pouco uma coincidência, de contar com uma série de documentários, entrevistas que foram vindo a público ao longo da minha dissertação. Então, a gente estava falando de fontes agora, né? Muitas das fontes que a gente tem disponíveis, quando vai tratar dos sambistas, né, especialmente em São Paulo, não são obras publicadas, ou pelo menos não eram, né? Isso está mudando, felizmente. Então a gente tinha que percorrer os discos, né? E por que não, né? Por que não contar com essa obra discográfica muito importante? No caso do Geraldo Filme, também não era muita coisa disponível, mas tinha, né? É o próprio disco que ele gravou sozinho pelo Estúdio Eldorado em 1980. Antes disso, um LP em que ele, junto com outros sambistas, né, mostravam as suas obras intercaladas por uma narração do Plínio Marcos, né, o autor teatral dos anos 70. E o resto muito disperso. Aí também tinha o programa Ensaio da TV Cultura, que era a entrevista com os depoimentos do próprio sambista, com as próprias músicas, e isso veio a ser publicado, vamos dizer assim, não era só o programa de televisão, mas também como livro e disco, compact disc, nos anos 2000. Então, material relativamente rarefeito, né, e que a gente procurou não só valorizar, mas também colocar em primeiro plano, né, já que a gente está falando de música, de samba, o registro audiovisual, sonoro, etc., tem que ter em relevo mesmo. Então, esse foi um pouco o caminho. E de lá para cá, né, tem aparecido teses e mais teses e livros, né, do Amailton Azevedo, é um trabalho brilhante, fantástico. Hoje em dia eu consideraria a grande referência, né, sobre o Geraldo Filme. E na esteira, né, desses trabalhos, um cenário extremamente rico, né, instigante e encorajador, que vem das pesquisas bem descentralizadas, né, no caso de São Paulo, a partir dos grupos culturais, das mobilizações, chamaríamos assim, periféricas, né, espalhadas por São Paulo, né, especialmente, sei lá, a Zona Leste, por exemplo, com núcleos importantíssimos, assim, e essa mobilização do movimento negro também, que resultou em coisas como a placa comemorativa, vamos dizer assim, indicativa do Largo da Banana, um largo, né, um espaço absolutamente referencial do samba de São Paulo, embora materialmente não exista na prática hoje, né? Ele foi engolido por avenidas e viadutos, etc.,
percurso das transformações da cidade. Então, assim, essas homenagens que eu estou prestando aqui, né, para também encorajar quem estiver assistindo a ir atrás dessas pessoas, desses movimentos. A gente está realmente num momento de uma efervescência, uma ebulição assim, nas pesquisas em torno da memória do samba de São Paulo, das escolas de samba, né, enfim, as grandes figuras aí do samba de São Paulo, entre elas, Geraldo Filme. No artigo, então, o que eu procuro mostrar é, assim, traçar um pouco alguns aspectos da biografia dele, né, no que diz respeito a talvez um trinômio que vem guiando um pouco as minhas investigações sobre essas figuras, que são residência, trabalho e a relação com o samba, né? Então, do ponto de vista de residência, é muito interessante o vínculo que o Geraldo Filme tem. Nascido no interior de São Paulo, ele vem muito criança para a capital. A mãe trabalhava, né, fazendo comida para ser entregue nas casas de alto padrão, ali no Bom Campos Elíseos e Barra Funda, né, nas primeiras décadas do século XX, e ele, muito criança, era o entregador das marmitas, e isso permitiu a ele percorrer esses espaços, né, por esses bairros que eram, então, ainda bairros de elite, né, vamos dizer assim, mas que tinham muito próximos também as moradias dos trabalhadores dessas residências, que eram, em grande maioria, negros mesmo. E desde muito cedo ele vivenciou, então, essa experiência da cidade e das transformações da cidade. E tomou contato, então, com os sambistas desse Largo da Banana que eu mencionei agora, né, era uma estação terminal dos trens da Estrada de Ferro Sorocabana, onde se fazia a descarga de produtos vindos do interior, né, principalmente produtos agrícolas, daí o nome, né, Largo da Banana. E consta que, no final dos dias de trabalho, esses trabalhadores se reuniam nas rodas de batucada, né, e jogavam um jogo semelhante à capoeira, que aqui tinha o nome de tiririca. E não só o Geraldo Filme, mas talvez todos os sambistas de velha guarda que a gente tem em registro fazem menção a essas rodas do Largo da Banana como o lugar onde os saberes da batucada e da tiririca eram transmitidos, né? Então, praticamente todos esses sambistas aprenderam ali a pernada e a batucada, né? Então, é tido, e o Geraldo Filme usa essa expressão em sambas dele, no Largo da Banana, como o berço do samba de São Paulo. Daí a importância que eu dei para o fato dele ter desaparecido, né? Esse espaço, como tantos outros espaços da memória negra de São Paulo, apagados, etc. E a gente, em certa medida, tem notícia desse espaço graças exatamente a um samba do Geraldo Filme, né? Então vou chegar nisso, que é o final do trabalho. Então ele é muito vinculado a esse espaço da Barra Funda, né, zona oeste de São Paulo. Quando se dá a destruição desse lago, né, pela extensão da Avenida Pacaembu, a construção de um viaduto, etc., ele compõe um samba onde ele se despede da Barra Funda, né, adeus, berço do samba, vou-me embora, vou sambar no outro lugar. E se muda para o Bexiga, né, um outro bairro, embora tenha toda essa imagem do bairro italiano, na verdade o Bexiga é um dos mais importantes bairros negros da história de São Paulo. E lá ele se fixa, né? Então, os anos finais da vida dele, muito dedicados aí à escola de samba Vai-Vai. E lá compõe uma série de sambas absolutamente memoráveis também, não vou citar todos eles aqui.
Então, por essa chave da moradia, né, então fui mapeando um pouco esses lugares, por onde ele morou, onde ele trabalhou, etc. A questão profissional, quero destacar só um ponto, né, ele nunca foi um sambista profissional, né, ele nunca viveu de samba, não foi um músico pago para. Né, o envolvimento dele com samba tinha muito mais a ver com, digamos, a militância dele, né, e obviamente com a prática, com o lazer, né, essa dimensão mais lúdica do samba, das escolas de samba, mas em todo momento essa dimensão coletiva política, né, estava sempre muito claro para ele. E essa clareza parece vir da experiência que o Geraldo Filme teve com um grupo teatral do Solano Trindade, né, que se estabeleceu no interior de São Paulo, e ali ele formou um núcleo de valorização, de resgate da cultura brasileira em geral e negra em particular. Ali ele tomou contato com essa mobilização, com esse engajamento em prol da cultura negra, mas também com um posicionamento político, né, que a gente hoje caracterizaria de esquerda, e conhecendo pessoas, por exemplo, como o próprio Plínio Marcos, né, que depois foi ser colega dele em diversas gravações de discos e peças de teatro, etc. Ali parece ter nascido a maneira como o Geraldo Filme encarou, então, o papel que o samba tinha como um instrumento de memória, de mobilização, de valorização, né? E nesse caso, né, a memória da cidade de São Paulo, da população negra, dos trabalhadores, etc., assume, de fato, um papel de resistência cultural, né, vamos chamar dessa maneira, contra transformações que a cidade, né, testemunhava ao longo da vida dele, e que resultava exatamente nessas destruições, nesses apagamentos, né, e na descaracterização, inclusive, da prática do samba, que eram elementos sempre muito fortes dos sambas que ele compunha. Né. Então, ao final do trabalho, né, eu vou apresentando um pouco dessas imagens, né, da transformação de São Paulo, presentes em sambas que ele mesmo chegou a gravar ou que ele tenha deixado para que outros artistas gravassem, etc. Mas para eu não me estender demais, né, deixar os outros falarem também, eu quero só finalizar aqui com o parágrafo final, né, do artigo, que fala que é especialmente importante notar que o samba engendrou não apenas uma organização social ativa e atuante, e consciente, muitas vezes crítica, o que já não é pouco. Ele produziu também, no conjunto da sua produção, mais do que em uma obra particular, uma representação e um discurso de cidade, que deve ser examinado. É nessa chave que a obra de Geraldo Filme deve ser compreendida. A sua busca de valorização de uma herança ou tradição expressa também o desejo de fazer perdurar uma memória coletiva, especialmente no que se refere às comunidades negras, dos sambistas, dos bairros pobres e dos meios de vida da população marginalizada. Não vou me estender demais, vou ficar por aqui e, enfim, convidando todos a ler o livro e conhecer um pouquinho mais dessa história fascinante do Geraldo Filme. Virgílio, muito obrigada por essa... Nossa, a gente viu a vida do Geraldo Filme, assistiu o filme do Geraldo Filme aqui na nossa mente, né? Viu esse panorama da vida dele, mas situando também dentro de uma perspectiva da recuperação, né, da história dele, da importância da produção dele, e os resgates que foram feitos em alguns momentos, né, e da relação dele com a cidade. Foi bem bonito, e obrigada também por dar uma palhinha e ler um trechinho do livro, que também foi uma delícia. Eu quero convidar, então, a Maria, que vai falar um pouquinho sobre o Peruche, que é o terceiro capítulo do livro.
Maria, por favor. Eu lembro também que as pessoas podem se manifestar pelo site, pelo chat, para fazer perguntas que a gente vai transmitir para os autores. Maria, obrigada. Obrigada, Ana. Acho que, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da Ana e a oportunidade de participar do livro, tanto contribuindo na organização como autora também, e, sobretudo, de poder estar dialogando com, enfim, esses diferentes pesquisadores e autores, sobretudo nesse tema que venho pesquisando há algum tempo, né? E o livro é uma concretização, acho que, desses diálogos e dessa tentativa importante, importância de compreender o que está sendo produzido, né, sobre cidade e a contribuição da cultura para a formulação do espaço urbano e para a resistência e a vivência da população negra nesse espaço. E eu acho que, falando um pouco das fontes também, sobre o livro em geral, é muito bonito como essa reconstituição desses espaços são permeados pelos sambas ou pelas obras do artista, do Miguel Moura, né, artista carioca e carnavalesco, e como elas representam e, na verdade, dizem por si só, né, na voz desses sambistas e dos quadros do Miguel, essa representação da cidade, essas cidades negras, outras que muitas vezes são esquecidas e apagadas. Então, falando especificamente sobre o capítulo que se chama Peruche, Carnaval e Metrópole, que, na verdade, é uma coautoria, né, com a Ana e com o Glaucio. Foi uma oportunidade muito feliz de escrever esse texto em conjunto com eles. Era algo que a gente já tinha um desejo também há um tempo, porque das discussões que nós estávamos, né, vínhamos fazendo já no Lab, e as nossas pesquisas se entrelaçam também nesse campo da cidade, né, do carnaval, tanto do ponto de vista, enfim, né, da concretização, enfim, da ocupação do espaço urbano pela população negra, e que os loteamentos periféricos, né, que passam a ser abertos na década de 30, o Peruche, enquanto bairro, era um sítio, né, como outras áreas da cidade, que foi loteado na década de 30, justamente nesse momento em que a cidade vinha sofrendo um boom populacional e vinha sofrendo uma série de intervenções de melhoramentos urbanos, e em que havia uma ausência, né, de políticas habitacionais, então, tanto para receber a população migrante e imigrante que chegava na cidade, e também uma política que, na verdade, despejava a população da classe trabalhadora que vivia nas habitações coletivas na região central. Então, o bairro, ele surge para essa população, né, enquanto solução de moradia. E a identificação a gente identifica uma rede de instituições negras que nascem junto com o bairro, então, em consequência da ida de uma parcela significativa da população negra que vai residir no bairro, mas também são instituições que, além de uma consequência dessa espacialização, elas são importantes para estruturar a vida dessas famílias negras no bairro nos primeiros anos, sobretudo quando havia uma ausência de infraestruturas e serviços básicos, nessa lógica de expansão da cidade, nesses loteamentos periféricos, em que a ideia, né, era a abertura de um loteamento, um arruamento, no ponto final, primeiro do bonde e depois do ônibus, quando é adotado como meio de transporte de massa. E a gente faz a identificação tanto dessas instituições, desde os princípios da história do bairro, quanto que o primeiro contingente significativo do Peruche eram famílias negras, através de uma série de
entrevistas com moradores e ex-moradores negros do bairro, são uma fonte primária primordial, né? E também reportagens da época, dos jornais da época, atas da Câmara Municipal e uma discografia da Escola de Samba do Unidos do Peruche, e que identifica também que o Peruche foi um reduto do samba no meados do século XX, e não só o reduto do samba, mas também de outras práticas culturais enraizadas na população negra, né, como a Irmandade São Benedito da Casa Verde, do Parque Peruche, e o Terreiro de Candomblé Ileia Milson Muyawa. E essas instituições, além de tudo, elas se constituíram, na verdade, a partir de redes que transpunham e transpuseram, né, as barreiras do bairro e mesmo da cidade de São Paulo. Então, elas estavam organizadas com as suas instituições similares, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e também, enfim, né, com outros núcleos urbanos dentro da própria cidade de São Paulo. Então, ela, enfim, né, transpõe essas barreiras geográficas e não está restrita unicamente ao território do Peruche. E enfim, a partir dessas organizações, a gente percebe a importância delas para a constituição dessas famílias enquanto resistência, enquanto oportunidade de sociabilidade e enfim, de viver nesses primeiros anos em que o bairro ainda estava se constituindo e ainda tinha esses entraves enquanto destituição de direitos urbanos e de direito à cidade. Acho que é isso que eu tenho para falar, e agradecer mesmo a oportunidade de estar dialogando aqui, conhecendo as demais pesquisas, e gostaria de convidar todos para adquirir, ler o livro, porque, enfim, ficou muito bonito e feliz, e, enfim, como ele se entremeia com os sambas, ele é uma arte pura com os quadros. Obrigada. Obrigada, Maria. A Maria já vem desenvolvendo esse trabalho, a gente se agregou junto com o trabalho que ela vem desenvolvendo há bastante tempo já. Agora ela vai apresentar o trabalho como um fim de um longo percurso de formação como arquiteta e urbanista. Ela foi premiada 2 vezes já com esse trabalho, então é uma alegria muito grande a gente estar trazendo o trabalho a público num dos capítulos do livro. Eu vou passar a palavra agora ao professor Felipe Ferreira, que vai apresentar um pouquinho o próximo capítulo, que é um capítulo sobre esse pintor popular, o Miguel Moura, e que ele escreveu em parceria com o Vinícius Natal, que vai falar em seguida. Então, por favor, Felipe, a palavra está com você. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado, e quero parabenizar de cara, né, a Ana, a Maria, ao Gleison pela publicação desse livro, e dizer que a capa é maravilhosa, é super bonito, e o conteúdo também. Mas a capa faz jus ao conteúdo, isso é importante. Eu vou falar um pouquinho sobre, introduzir um pouco o tema do artigo, que foi escrito a 4 mãos comigo, eu e o Vinícius escrevemos, e vou passar, vamos dizer assim, a essência do artigo para o Vinícius comentar. Mas eu queria, então, dar um contexto desse trabalho que foi realizado, desse artigo, que é a partir de um conjunto de elaborações que a gente vem fazendo já há algum tempo, tanto no Centro de Referência do Carnaval, que a gente tem na UERJ, quanto principalmente no Laboratório da Arte Carnavalesca, que é um nosso grupo de pesquisa, do qual, né, eu sou o líder do grupo, mas que reúne um conjunto importante de pesquisadores ligados ao Carnaval. E a gente, por uma série de encontros, de bate-papos, de atividades, a gente acabou percebendo a
um caminho muito interessante na pesquisa, no estudo, na compreensão do carnaval brasileiro, das escolas de samba, mas principalmente no carnaval carioca, né, que é uma espécie de, vamos dizer assim, de modelo para o estudo, para a compreensão do carnaval no geral, das escolas de samba. Então, a gente percebeu vamos dizer assim, esse vácuo que havia num período dos anos 50. Né? É um período que ele é sempre reduzido a um pré-alguma coisa, a um pré-momento da história das escolas de samba, como se a grande questão desse procedimento fosse a primeira criação das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quando eu falo escolas de samba aqui, eu peço desculpas, mas é um vício, né? Eu estou falando das escolas do Rio de Janeiro especificamente. A gente tem uma ideia dos anos 30, dos anos 40, aqueles primeiros anos de formação das escolas. Isso, de uma certa maneira, isso tem alguma repercussão, né? E a história meio que dá um salto para o final dos anos 50 e começo dos anos 60, quando há uma espécie de revolução que é apresentada pela historiografia clássica, tradicional, como um grande passo, né? A chamada Revolução Salgueirense, quando finalmente, assim conta a história, a presença negra vai aparecer na história do carnaval. Então, isso é assim que a gente compreende, né? E, curiosamente, nós somos pesquisadores, começamos a perceber que essas explicações um pouco mitológicas, um pouco simplificadas, elas sempre escondem alguma coisa, né? Então, junto a isso, existe toda essa simplificação desse período, final dos anos 40, durante todos os anos 50, ele é visto como um período quase inexistente, é um período de transição, digamos assim, entre o momento da criação das escolas, o momento da essência, formação de uma essência, tudo entre aspas, né, de uma essência do samba, de uma essência carnavalesca das escolas de samba, até o momento dessa afirmação das escolas na sua originalidade. Então, fica esse momento dos anos 50 como se fosse secundário, né? A gente sempre observava esse momento de uma maneira secundária. E, a partir de um certo momento das nossas pesquisas, a gente começou a prestar atenção a esse momento. O que está acontecendo nesses anos 50, caramba? O que essas escolas estão fazendo? Elas são realmente um momento secundário, um momento meio amorfo das histórias das escolas de samba, ou o que a gente começou a perceber é um momento de intensa negociação, de intensa transformação, que acabou sendo apagado, né, por uma mitologia, vamos dizer assim, um discurso que vai formatar as escolas de samba do Rio de Janeiro. Isso tem influência nas escolas de samba de São Paulo e do Brasil inteiro, a partir dos anos 60, quando Fernando Pamplona assume o Salgueiro, a Escola de Belas Artes, toda essa história, né, que não suficientemente bem contada, mas já bastante narrada, né, que a gente tem visto. E aí, a partir disso daí, a partir das pesquisas do Vinícius, que começou, ele vai falar sobre esse assunto, acho que vai, no seu doutoramento, que ele foi descobrindo coisas ali, e a gente começou a conversar. O Vinícius chegou para mim, olha aqui, isso é uma preciosidade, existe uma história que está acontecendo aqui que a gente não ouve falar. Existem vários personagens, não é um personagem, vários personagens que estão relegados a um segundo plano. Curiosamente, né, nem curiosamente também, entre aspas, personagens negros, né, que ficaram ali como se fossem secundários e foram apagados por uma narrativa de afirmação de uma negritude trazida pelo Fernando Pamplona, pela Escola de Belas Artes. Então, que seriam a tal revolução salgueirense do carnaval. Então, quando a gente começou a perceber isso, o Vinícius, né, nas suas pesquisas, o Vinícius está sempre antenado, né, é um pesquisador nato, ele veio com esse personagem do Miguel Moura. A gente percebeu, a partir repito, que é sempre a partir do Vinícius, mas nós acabamos conversando, vendo que
essa história do Miguel Moura, ela é marcante, ela é simbólica desse apagamento, na medida em que o Miguel Moura era o carnavalesco que fazia o Salgueiro, havia outros carnavalescos que faziam outras escolas, mas como nós estamos falando dessa mitologia salgueirense, era o carnavalesco que fazia o Salgueiro e que foi, digamos assim, apagado a partir de uma ideia de que precisávamos trazer a negritude para o carnaval. Então, começamos a perguntar o que é negritude, que negritude é essa, né? que vem a partir da Escola de Belas Artes, que vem externamente. Como é que negociação é essa? Que questão, que tensão é essa que está acontecendo no final dos anos 50, que vai impor, afirmar um discurso que vai se tornar um discurso hegemônico e, mais interessante de tudo, apagador de toda uma biografia, de várias biografias, mas nesse caso da biografia do Miguel Moura. Então, estudar o Miguel Moura, quem é Miguel Moura, né? Esse é o capítulo, esse é o projeto que foi proposto pelo Vinícius. Quem entender o Miguel Moura, de onde ele veio, o que ele é, o que ele pensava, o que ele dizia, como é que ele reagiu a toda essa história, é, de uma certa forma, valorizar vamos dizer assim, uma afirmação de negritude que foi apagada, né? E repensar a todo esse momento da afirmação, da criação das escolas de samba. Então, isso tem outros contextos, temos alguns outros textos que trabalham sobre isso, uma discussão dos anos 50. Né? Então, acho que isso é uma proposta que eu acho interessante a gente pensar, de fazer uma revisão violenta, até porque, já estou fechando, porque eu só queria introduzir o que o Vinícius vai falar, até porque os anos 50 são, quando a gente vai pesquisar, são anos de quase apagados mesmo, né? Quando a gente vai estudar os jornais, né, o que se falava das escolas de samba, elas são muito faladas naqueles primeiros escolas de samba do Rio, eu vou repetir, elas são muito faladas naqueles primeiros anos, 30 e 40, a gente ouve muito falar delas, de repente elas desaparecem e só vão aparecer nos anos 50. A gente tem pouquíssimas informações. Então, isso tem todo um contexto que é preciso que a gente investigue, né? E perceba o que está por trás dessa construção aí dos anos 50, que vai ser coroada, insisto, com dois discursos importantes, mas um deles a gente vai chamar mais atenção aqui, que é o discurso da invasão da classe média e o discurso tudo entre aspas, invasão da classe média e a Revolução Salgueirense, que vai criar toda essa mitologia. Então, acho importante a gente pensar, né, discutir e questionar isso, que eu acho que, na verdade, essa é a função da academia. Nós estamos aqui para isso, para questionar. Né? Então, passo a palavra para o Vinícius, que vai falar com mais propriedade até do que eu sobre os detalhes do artigo que nós fizemos em conjunto. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, primeiro, dar boa noite, né, a todos, todas que estão nos assistindo. E aí, já né, de primeira, também agradecer, né, ao convite da Ana, do Glilson, né, de todo mundo que convidou, da Maria também que está organizando. E eu estou bastante feliz assim, né, de estar fazendo parte disso junto com o Felipe por alguns motivos. Né? Acho que, primeiro, porque eu acho que isso demonstra uma capacidade de articulação que o samba enquanto ritmo, enquanto modo de vida, e as escolas de samba, elas o Brasil de uma maneira geral, né? E aí a gente tem escola de samba no Rio, escola de samba em São Paulo, em Vitória, em Minas, tem escola de samba no Brasil todo. E aí quando a gente para olhar um pouco os capítulos do livro, o que a gente está debatendo, a gente vê muito essa ideia da escravidão, né? A permanência do passado da escravidão e a importância do passado da escravidão negra para a formação do samba e das escolas de samba, não só em São Paulo, não só no Rio, mas acho que no Brasil, né? E acho que o livro ele dá um pontapé inicial muito bacana, né? Que é pensar esse
esse cruzamento Rio-São Paulo, né, a construção dessas cidades, né, o que o Wallace fala no capítulo dessas praças negras, né, o professor Marcos falou do Largo da Banana, né, então, quer dizer, são histórias que acabam se confluindo, né, e a formação do samba, das escolas de samba, elas trazem muito isso, né, essa permanência de um passado negro muito, muito potente, acho que muito desafiador, né, para nós que somos pesquisadores, para saber como é que a gente vai pesquisar e entender o samba e as escolas de samba a partir, né, daqui para frente, né? E aí, quando eu encontro o Miguel Moura, foi durante o meu doutorado. O doutorado foi sobre cenografia carioca, né, através de um personagem também. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia de trajetória, e foi sobre o Públio Marrói, que era um cenógrafo descendente de espanhóis, que fazia grandes sociedades, fazia teatro e etc. E aí, aquelas coisas, né, de pesquisador, que um negocinho me chamou a atenção na hemeroteca digital, eu vi o assistente Miguel Moura, na década de 20. Aí eu fui lá, né, digitei o nome do Miguel Moura, e aí veio a história do Miguel Moura, né, começou a aparecer no meio do doutorado, já no final. Não dava para incluir na tese, mas aquilo ficou na minha cabeça, né, ficou matutando ali sobre essa figura do Miguel. E aí a gente foi atrás, a gente descobriu que o Miguel Moura, ele nasceu no bairro do Lins, né, que é um bairro próximo aqui do Rio de Janeiro, próximo ao Maracanã, Vila Isabel, próximo, um bairro da Zona Norte, né, mas ele estava sempre circulando pelos morros e pelas principais rodas de samba e batucada da cidade. Isso eu estou falando da década de 20, tá? Década de 30. E, ao mesmo tempo que ele estava circulando nessas rodas de samba, ele sonhava em ser pintor. E aí ele falava para o pai dele, eu quero ser pintor, e o pai dele falava, não, você vai ser pintor, mas você tem que trabalhar como pedreiro também. Então, ele trabalhava como pedreiro de dia, e de noite ele fazia o curso nessa escola de arte, que é a Escola de Arte Bernadelli, que era uma escola de arte que se contrapunha, né, que era contra o modelo do ensino da Escola de Belas Artes, que era algo voltado para as artes clássicas, né, para o pensamento artístico, e a Escola de Arte Bernadelli era basicamente acolhia trabalhadores, né, pintores, na sua grande maioria negros, que à noite faziam aula. E por um acaso, né, por ironia do destino, funcionava dentro da Escola de Belas Artes, que era o que eles criticavam, né, com professores das Belas Artes. Então você vê que é coisa totalmente novelada, né? E aí ele começou a pintar quadros, né? Ele começa a ter uma carreira artística até expressiva, porque ele vai concorrendo em alguns salões de arte, né? Assim, não tantos salões, mas consegue concorrer em alguns salões. Ele fazia quadros de natureza morta, né? Aquele quadro de fruta, de flores, etc., para sobreviver. E, a partir disso, ele começa a ganhar a vida pintando, né? E ele sempre falava, ele frequentava macumba, frequentava as rodas de samba, as rodas de pernada, as rodas de batucada, e ele vai ter uma grande atuação nesse ramo da pintura, nesse circuito artístico da cidade do Rio de Janeiro. Tanto que ele vai chegar a sofrer, né, em algum momento, em alguma exposição, ele vai sofrer uma crítica no jornal, onde os críticos vão categorizar o quadro dele como naif, né? E aí o naif, né, que é esse estilo artístico, vai ser usado no sentido pejorativo. Isso é naif, né? Isso é inacabado, isso é tosco. Então, quer dizer, quase numa oposição a uma arte clássica, a uma arte europeia, né? Tem até um trecho que vão falar assim na crítica: o pintor Miguel Moura deve se preocupar em aprender a traçar seu risco mais firme para que ele consiga, né, ter um maior sucesso. E aí, quando, na verdade, o que ele vai defender o momento todo é que o estilo dele de pintura é a verdade simples. O que ele vai falar é o seguinte: eu vivi no morro, vivi na macumba, vivi nas rodas de batucada, então eu não posso defender alguma coisa senão a minha gente, senão a minha própria vivência. Então ele vai assumir o discurso, né, da negritude, da macumba, da própria vivência da favela que ele tem, como a verdade simples dele. O estilo dele era esse. Só que diante de uma outra construção, uma construção eurocentrada, né, uma construção branca, que vai louvar o padrão estético
ditado pela Escola de Belas Artes, ele vai ser lido como tosco, ele vai ser escanteado desse mercado e desse meio artístico. E é curioso a gente pensar que ele tem essa grande sacação, assim, ele tem esse pensamento bastante firme, pensamento político mesmo. Ele vai participar em 55 de um concurso promovido pelo Guerreiro Ramos, né, sociólogo Guerreiro Ramos, e pelo Abdias Nascimento, que é o concurso do Cristo Negro, que era, né, dentro desse debate, né, que o Cristo não é branco, vamos dar a feição negra a Jesus Cristo. E aí ele vai, até botei, né, isso no livro, o quadro, né, ele vai fazer um quadro, Cristo na Macumba. Eu não lembro se o nome é exatamente esse, mas ele vai pintar como se fosse um Cristo exorcizado, assim, né? E as pessoas vão entrar em choque, vai sair na revista católica da época, dizendo que era um absurdo. E a Léa Garcia, que era do Teatro Experimental do Negro, ligado ao Abdias, vai comprar esse quadro. E aí o que isso demonstra, né? Demonstra uma atuação política, uma atuação racial do Miguel, mas acho que muito mais uma consciência do próprio papel que o Miguel tinha de retratar uma cidade que era deixada de lado, né? De uma cidade que não queria ser mostrada. E, paralelo a isso, ele tinha a vivência dele nas escolas de samba. Ele foi um dos fundadores da Depois Eu Digo, em 1936. E a Depois Eu Digo foi uma das escolas predecessoras, né, que vieram antes do Acadêmico de Salgueiro, que a gente tem hoje. Né, o Morro do Salgueiro ele tinha várias escolas, a Depois Eu Digo ela era uma dessas escolas. E ele retratava, ele era a figura que a gente conhece hoje como o carnavalesco, né? Ele era essa figura que fazia o carro, que fazia a fantasia durante anos nessa escola. E aí o que? E aí para encurtar, né? Porque enfim, senão a gente vai falar até amanhã. O mais interessante é que no final da vida dele ele vai, né, reafirmar o estilo dele da verdade simples, vai reafirmar o que ele estava defendendo a vida inteira. Vai dizer que se sentia muito esquecido, né? Porque, na verdade, o que as pessoas estavam, isso que o Felipe falou, né? Dentro dessa ideia de revolução salgueirense, da revolução estética nas escolas de samba, o que as pessoas estavam acreditando ao Pamplona, ele já fazia há muito tempo, dentro do Morro do Salgueiro, e aí ele vai dizer exatamente isso, né? Quando eu e o Silvio Pinto, que era um outro carnavalesco da Mangueira, subíamos o morro, ninguém queria fazer arte em escola de samba. Agora as pessoas querem. E aí isso vai demonstrar não só um ressentimento, né, por um lugar perdido, mas também essa afirmação, né, por um espaço que, de fato, de direito, ele estava requerendo, como um grande artista, né, que estava pensando a ideia de arte ligado às escolas de samba, e aí ligado à escola de samba voltado para uma escola de samba que se forma no terreiro, né, que acontece na favela, que era essa verdade simples que ele defendia, né? Então, acho que o Miguel é um exemplo assim muito bacana, fico muito feliz de ter conseguido achar isso, né? Ter conseguido dar essa visibilidade para ele, mas acho que ele é um grande exemplo do quanto a gente ainda tem que caminhar, né, e achar esses personagens, né, e trazer à luz desses personagens, de pessoas que muitas vezes essa narrativa que muitas vezes a gente cai a gente é criado nesse meio, né, nessa construção eurocentrada do conhecimento, da intelectualidade. E muitas vezes a gente acaba elegendo, né, alguns como heróis e outros acaba escanteando, né? A gente tem que ver quem são esses escanteados que a gente deixou de lado e trazer, né, para o debate, trazer para a discussão, que eu acho que é bastante importante. Mas, gente, já falei demais, agradeço, Ana, Gleuson, Maria, obrigado. Vamos mantendo o debate, fiquei muito feliz. Valeu. Vinícius, muito obrigada. Felipe, também obrigada, não só por essa forma de reconhecimento, né, do Miguel Moura, e trazer ele a público e recompor a sua história, as suas defesas, a defesa do conceito, né, de verdade simples, e colocar isso a público, né? Mas também por mostrar com esse capítulo o quanto todas essas questões, na verdade, compõem um campo de disputas, né? A disputa conceitual, a disputa na formação, né, dos artistas,
por meio das instituições e fora das instituições, questionando as instituições, a disputa pela narrativa do carnaval, né, a disputa pelas lideranças dentro do carnaval, a disputa até por quem é que tem o direito de participar do carnaval, né, que cada vez mais vem sendo objeto dessa, enfim, cada vez mais está colocada essa questão, né, de um desvirtuamento do carnaval tal como ele era originalmente, e eu acho que o Miguel Moura, ele simboliza muito, né, ele representa muito esse campo de disputas, atravessado por muitos campos disciplinares, muitas formas de produção, né, formas da produção artística, que eu acho que o capítulo de vocês representa muito bem, e a fala de vocês aqui traz essa vontade, né, vontade de ler mais e conhecer mais o Miguel Moura, mostra que ele estava em contato com importantes lideranças do movimento negro na época, quer dizer, ele tá exercendo um papel dentro dessa costura, né, dessa formação do movimento negro. Então, muito obrigada por apresentar o capítulo de vocês desta forma. Eu queria, então, a gente está... Só um minuto que o motoqueiro acabou de passar. Eu queria trazer o Gleuson Pinheiro, que encerra o livro, né? O capítulo dele fecha o livro. Gleuson, vou aproveitar para te contar que tem muitas pessoas te dando parabéns aqui no YouTube, te cumprimentando. Outros autores também, mas particularmente você, os teus amigos compareceram em peso aqui. E tem uma pergunta do André Maranhão para você que eu já quero te transmitir, porque eu acho que você vai acabar respondendo ela na tua fala. Ele diz assim: gostaria de saber qual é a relação entre a oficialização do Carnaval de São Paulo e o embranquecimento dos diretores das escolas de samba. Então, à medida que você vai contando um pouco essa forma de hierarquização que você entendeu aí no teu capítulo, em relação ao Carnaval e em relação à localização das escolas na cidade, eu acho que você pode também falar do embranquecimento dos próprios diretores. Por favor, a palavra é tua. Boa noite. Muito feliz, né, com essa oportunidade. Eu vou deixar os agradecimentos um pouco para o final da minha fala. Então, para falar propriamente dito, como a Maria já disse, né, a gente produziu 2 capítulos, né, nesse livro, nessa publicação, um em conjunto, né, com a Ana e com a Ana também, e tem esse texto de minha autoria, que é o último capítulo, né? Eu entendo, acho que podemos compreender os textos reunidos nesse livro, né, a partir da constatação de que o aparecimento do samba urbano como um gênero musical coincide com a intensificação da urbanização e expansão das cidades brasileiras, né, nas primeiras décadas do século XX. Quando a gente olha para o contexto do Sudeste, a proximidade geográfica entre as 2 cidades, né, que acho que estão próximas aqui também nessa publicação, né, São Paulo e então capital federal, né, que era o Rio de Janeiro, a gente pode observar aspectos e nuances da urbanização nesse período a partir da atuação dos sambistas, né, ou os praticantes desse nascente gênero musical, né? Acho que não só musical, um gênero, acho que artístico, né? Porque quando a gente considera as escolas de samba também com outras maneiras, outras performances artísticas. No caso de São Paulo, especificamente, né, que é o que eu vou tratar, os negros expulsos das áreas centrais, né, os negros expulsos das áreas centrais tiveram uma participação efetiva na constituição da urbanidade, né, nos bairros onde foram morar. Naquela época, né, bairros mais afastados
das áreas centrais, e a organização, né, acho que a organização da população negra nessas instituições, que são as escolas de samba, as agremiações carnavalescas, foram uma maneira de constituir alguma urbanidade nesses bairros, né, nesses locais onde a população negra foi morar. Assim, então, acho que, de maneira resumida, a gente pode dizer que, num primeiro momento, né, a população, as agremiações carnavalescas, né, ligadas à população negra, elas surgem nesses bairros em que a população negra morava próximo das áreas centrais, e ao longo dessas décadas, conforme a cidade vai se expandindo, essas agremiações também vão sendo afastadas, né, para as periferias da cidade. Essa pesquisa, esse texto, né, que eu apresento aqui, ele tem uma relação com a pesquisa de mestrado que eu desenvolvi, a dissertação de mestrado, defendida ano passado, na qual, para estudar a trajetória de uma escola de samba, né, no caso, a escola de samba Príncipe Negro, e das pessoas que nela atuavam, eu precisei considerar esse contexto do carnaval paulistano e a trajetória, né, fazendo essa relação, esse paralelo com a trajetória da população negra nesse espaço da cidade, conforme a cidade de São Paulo se expandia intensamente, né? E aí, nesse texto especificamente, nesse recorte que eu trago aqui, eu procuro apontar uma relação entre a localização, né, essa evolução da localização das escolas de samba, nesse espaço da cidade, com a estrutura que organiza as escolas de samba, né? No caso, como está organizado a estrutura do carnaval da cidade, né? Também de uma maneira hierárquica, né, por divisões, né, por grupos, primeiro grupo, segundo grupo, e assim por diante. E se a gente puder considerar que essa organização no espaço da cidade, ela também se dá de maneira hierárquica, né, com espaços privilegiados de diversos pontos de vista, né, do ponto de vista da infraestrutura, dos serviços e do que é necessário para se morar com alguma qualidade, a gente pode dizer que existe uma relação entre essas duas hierarquias, né, essa hierarquia da habitabilidade, né, da habitação na cidade, e essa hierarquia do carnaval. Então, falando um pouco acho que do método para construir essa pesquisa, né, ou para chegar nessa hipótese que eu trago nesse texto, eu realizei um mapeamento, né, primeiramente da localização das sedes, né, no caso eu considerei as sedes das agremiações carnavalescas, e aí eu tive que enfrentar essa questão das mudanças de bairros, né, de mudança de endereço, né, de localização, e mesmo de bairro, que é bastante recorrente, né. Eu citaria até aqui como um exemplo o caso da escola de samba Tom Maior, que é uma escola que foi fundada no bairro do Sumaré, na zona oeste da cidade, e hoje, atualmente, ela se encontra na Marginal Tietê, ali nas proximidades do bairro da Freguesia do Ó. Então, casos como esse da Tom Maior, que são exceções, né, dentro desse grande mapeamento, né, da localização das escolas de samba, eu considerei a localização, o bairro onde foi fundada a escola, né, no caso, o Sumaré. Eu acho que eu entendo que é o que está mais de acordo com a argumentação que eu defendo nesse texto.
Então, para realizar esse mapeamento, eu recorri principalmente ao banco de dados de um site, né, chamado SASP, né, que é a Sociedade Amantes do Samba Paulistano, que é um dos raros portais que reúnem num mesmo lugar, né, um conjunto muito importante de dados e documentos acerca das escolas de samba, né? Eles reúnem desde essas informações básicas, como endereço, nome de presidente, ano de fundação, etc., até algum acervo de sambas, material de documentação propriamente do desfile. Aí eu cruzei essas informações com dados levantados também nas páginas oficiais, né, das próprias agremiações, quando isso acontece, né, quando a agremiação tinha uma página em rede social ou um site propriamente dito, em que tinha esses dados também. E então essa parte do mapeamento, da pesquisa, foi desenvolvida mais ou menos dessa maneira, porque também quando a gente enfrenta, né, eu acho que é uma coisa em comum, né, com quem pesquisa esse tema das escolas de samba, e dos agentes, né, do samba também, né, a própria atuação e produção dos sambistas, tem muito pouca documentação sistematizada, né, muito pouca produção a respeito da história das escolas de samba, né? Então, eu tive que fazer esse mapeamento um pouco dessa forma. Depois, feito esse mapeamento da localização, eu cruzei isso com os dados que a gente tem disponível sobre a evolução da mancha urbana da cidade de São Paulo, né? E aí eu pude fazer essa sobreposição e fazer essa separação por fases, né? No caso, pelas fases que tem disponíveis da evolução, né? Tem instantâneos, né? Momentos da evolução da situação da mancha urbana da cidade de São Paulo, né? Por exemplo, 1930, depois 54, depois 72, se eu não me engano, e assim por diante. E aí, a partir dessas imagens, né, e cruzando com outras fontes também, né, procurando compreender essa evolução da história das agremiações carnavalescas, né, eu pude, com esses mapas também, ilustrar, observar, né, poder olhar isso, que existe essa relação, né? Conforme ao longo do tempo, né, as escolas vão sendo fundadas cada vez mais distantes, né, das áreas centrais, conforme a cidade vai se expandindo, são, resumindo, assim, grosso modo, anéis, né, de agremiações carnavalescas que coincidem com os bairros, as localidades para as quais a população negra estava indo. E também eu pude fazer um outro tipo de ilustração ou de instantâneo, que é cruzar essa localização das escolas de samba aí separadas, né, organizadas por divisão do carnaval nesse espaço da cidade, e aí sim para conseguir defender esse argumento de que quanto mais distante das áreas centrais, também mais embaixo, né, nessa hierarquia da estrutura do concurso de carnaval de escola de samba, essas agremiações estão colocadas também. Então, de maneira resumida, né, sustentar esse argumento de que conforme a população negra é banida, né, das áreas centrais da cidade, as suas instituições, né, também elas são banidas ou têm maior dificuldade de permanecer nas primeiras colocações dessa estrutura do carnaval. Então, basicamente essa argumentação que eu defendo nesse texto. E aí, acho que entrando um pouco até nessa questão da pergunta colocada aí pelo André,
a gente pode, né, a partir disso também, eu acho que eu tinha até colocado aqui um pouco na minha colinha aqui, para tentar não esquecer de nada das coisas que eu gostaria de falar, que esse é um assunto que eu acho que ele fica evidente, né, a partir desse texto, que as instituições, no caso as agremiações, as escolas de samba ligadas à população negra, né, eu digo, eu me refiro às escolas de samba em que a população negra participa e atua propriamente, né, não só participa desfilando, mas as escolas que são comandadas, né, pela população negra também, além da participação do componente, né, em que o elemento negro se encontra na direção também, né. O que eu acho que fica evidente também, é possível observar a partir dessas sobreposições e desses cruzamentos que eu traço, é que as agremiações negras elas vão perdendo espaço nessa estrutura do carnaval, mas vão perdendo espaço nas primeiras posições dessa estrutura do carnaval. Mas para responder, também tentar responder aqui de maneira resumida essa questão colocada, né, sobre o embranquecimento, né, porque então a gente pode ficar subentendido que tem um embranquecimento também, né, dessa estrutura do carnaval, né, onde as agremiações, novas agremiações que vão surgir já não ligadas à população negra, necessariamente, são as agremiações que justamente vão ocupar esses espaços, as primeiras posições dentro dessa hierarquia, enquanto as agremiações ligadas à população negra vão sendo empurradas para baixo. Então, esse é um processo que ele se dá em várias esferas, né? E a esfera que eu trato nesse texto é essa esfera um pouco do espaço da cidade e né, cruzando mais diretamente com a localização e olhando para a trajetória da população negra na cidade, mas para responder sobre esse processo também, ele se dá nessa estrutura macro, né, das escolas de samba, mas ele se dá também dentro da estrutura de cada uma, um pouco de cada uma das instituições, né, dentro da própria organização da estrutura. Então, para responder, acho que aí a gente precisa também explicar outros processos, né, que acho que não daria para explicar aqui, mas basicamente já tem um processo que é citado na pergunta, né, que é a partir da oficialização dos desfiles, né, que é quando a prefeitura, ali no ano de 1968, quando o Carnaval de Escolas de Samba da cidade de São Paulo passa a ser oficial, reconhecido pela prefeitura e com subvenção pública, então aquilo deixou de ser, embora esse reconhecimento foi uma luta muito importante nas décadas anteriores, né, muito cara, muito aos sambistas negros, né, mas a partir da oficialização a gente tem um cenário, né, isso acho que fica evidente nesse texto, nos mapas, a gente tem uma virada, né, porque esse tipo de organização passa a ser interessante para outros grupos, né, que não mais o grupo negro, né, a população negra que tinha interesse nesse tipo de atividade carnavalesca. Ele passa a ser interessante tanto que nos mapas, o mapa que eu apresento da década relacionado a esse período, o período da oficialização, é quando a gente tem o maior salto no número de fundação de agremiações carnavalescas, né? Então, a gente tem, acho que para tentar responder de maneira assim um pouco resumida, eu acho que para entender, para compreender esse processo de embranquecimento dentro da estrutura das escolas de samba, né, embranquecimento dos diretores, né, embranquecimento do comando, é preciso olhar também para esse processo de oficialização do Carnaval da cidade de São Paulo, né? E que também é um processo que ele não ocorre de maneira assim tão instantânea, né, e automática, né? Tem o marco da oficialização e aí tem outros processos subsequentes, né, a partir da oficialização que vão concorrendo para
progressivo embranquecimento, né? A gente tem primeiro a oficialização em 68, depois, na década de 80, a gente vai ter também o início das transmissões de TV, e depois, na década de 90, tem a construção do sambódromo, que também tem uma relação com o processo anterior, que é o início das transmissões de TV, mas também guarda outras relações com outras transformações que acontecem dentro da estrutura do carnaval, né, por conta dessa mudança de interesse do carnaval passar a ser incorporado ao calendário oficial, né, cultural, e econômico da cidade, mas tem também uma relação, né, e aí eu acho que é um dos pontos de interesse dos textos reunidos nesse livro, com as transformações pelas quais a cidade vai passando também, né, porque o sambódromo, ele guarda relações com essas transformações do ponto de vista cultural, econômico e dos arranjos populacionais da cidade, mas guarda relações também com outras transformações, né, com transformações urbanas, com a retirada do carnaval de escolas de samba do espaço do centro da cidade, do espaço visível. Então, também isso é significativo, né, porque a gente tem a retirada, a gente tem, então, esse embranquecimento, né, também em várias esferas, né, tem dentro da estrutura das escolas, né, da estrutura administrativa, mas tem também, acho que isso pode ser entendido também como um processo de embranquecimento, que é a retirada da própria presença, né, da aparição das escolas de samba, né, do desfile das escolas de samba, dos espaços privilegiados da cidade, né, mesmo o desfile deixa de acontecer no caso de São Paulo, né, e aí diferente do Rio de Janeiro, né, acho que nesse ponto o Carnaval de Escola de Samba nas duas cidades, ele tem diferenças bem significativas, ele vai acontecer no espaço que é como, embora esteja relativamente próximo do centro, considerando o tamanho da cidade de São Paulo, mas é um espaço que é fora da cidade, né? E eu acho que isso é muito significativo também como um embranquecimento, um ideal de embranquecimento aí não só das escolas de samba, mas da própria cidade, né? E aí é isso também, acho que eu já me estendi bastante. Eu gostaria, então, de encerrar a minha fala agradecendo à editora Intermeios, né, por viabilizar essa empreitada, e também aos colegas, aos autores, né, com quem a gente estabelece um contato agora, acho que bastante produtivo daqui para frente, eu espero, né, com o Felipe Ferreira, o Vinícius Natal, o Wallace também. E também agradecer aos colegas do Lab Raça, FAUSP, né, e dizer que, para mim, esse momento é muito encorajador para que a gente continue debruçado nas nossas pesquisas e podendo contribuir nessas questões tão importantes para a sociedade, né, brasileira e, principalmente, para o meu povo, né, aqui acho que, já que a gente está falando de samba, né, e estamos aí nas proximidades do Carnaval, né? Eu encerro emprestando aqui, tomando emprestado o verso do Carnaval da Beija-Flor para o próximo ano, né? Que é retirando o pensamento da entrada de serviço. E é isso. Muito obrigado. Que beleza, Glelson. Obrigada por esse panorama riquíssimo, que cada vez que eu vejo você falar, eu fico assim impressionada como essa reversão, né, da ordem dos valores no Carnaval se impõe cada vez que o Carnaval adquire um status e uma importância e se torna uma fonte de produção de riqueza e de valores da forma como aconteceu historicamente. Glelson, você encerrou a tua fala, mas tem mais uma pergunta direcionada para você, se você puder responder rapidamente. O Israel Moreira pergunta como que você vê hoje a situação do vai-vai no processo de resistência da região central. Então, volta para você a palavra. Eu acho que é uma questão também que tem muita relação com esses assuntos que eu tenho pesquisado,
do Carnaval de São Paulo, acho que principalmente a situação do Vai-Vai, particularmente, ela me ajuda, eu entendo, a confirmar algumas hipóteses, né? A gente, como eu estava dizendo, esse processo, né, acho que de expulsão das escolas de samba negras, né, das primeiras posições, e o Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde, Camisa Verde e Branco, e Peruche também, né, acho que foram as últimas a resistirem, né, no primeiro grupo, né, no grupo especial, sendo que o Vai-Vai acabou ficando, nos últimos anos, isoladamente como a última escola, né, que conseguia disputar carnaval ainda, né, tem os campeonatos recentes, e conseguia se manter no primeiro grupo. As outras escolas começaram a ter dificuldades, começaram a cair para o segundo grupo, conseguia voltar, mas agora estão enfrentando mais dificuldades para retornar, e eu acho que essa transformação, né, todas essas transformações do carnaval, elas têm concorrido para isso, né, não que seja um objetivo claro, né, que o objetivo não, talvez não seja claramente esse, né, expulsar, tirar as escolas de samba negra das primeiras posições, mas o processo se dá dessa forma, né, falando aqui resumidamente. Então, eu vi esse processo do Vai-Vai, né? Eu acho que tem uma luta histórica também do Vai-Vai por conseguir uma sede, né? Porque das escolas de samba de São Paulo era, assim, durante muito tempo, das que estiveram no primeiro grupo, né? Das escolas mais populares e tal, ela era a única que não tinha quadra, né? Tinha aquele espaço que foi um terreno invadido, né? Se eu não me engano, até onde eu sei, assim, da história do Vai-Vai, que foi construída aquela sede, e que era um espaço que não comportava, inclusive, o ensaio da escola, né, que se dava na rua. Então, ela era a única escola em que o ensaio era na rua e que não tinha sede, e é uma situação muito diferente, né, para quem frequenta o ambiente dos ensaios de escola de samba, né, uma situação muito inusitada, muito interessante, né, também, do ponto de vista também da pesquisa, né, dessa interação do carnaval de escola de samba com a cidade, mas também sempre foi uma luta das pessoas do Vai-Vai para que tivesse uma situação um pouco melhor, né? Porque quando a gente olha de fora, a gente acha muito bonito aqui, o ensaio na chuva, mas para quem está fazendo carnaval também, isso é uma dificuldade, né? Atrapalha nessa lógica do concurso do carnaval também, né? Considerando que essa lógica também tem esses fatores que eu já tentei comentar aqui. Mas, então, eu acho que, como todos os processos, esses processos de transformação do Carnaval de São Paulo, é um processo que ele tem uma parcela de luta dos sambistas, né? Há muitos anos as pessoas lutam para que quem está lá no Vai-Vai luta para ter uma quadra, para ter um espaço que seja mais adequado, né, à produção do carnaval e às outras atividades que a escola tem no bairro, e que esse espaço fosse no bairro. Por outro lado, tem enfrentado também a tentativa de retirada, né, sempre daquele endereço. Então, lendo assim de maneira um pouco grosseira, o processo aconteceu um pouco as duas coisas, né? O Vai-Vai conquistou, a princípio, né? Acho que a gente pode dizer que conquistou, né? Mas não com tanta segurança, porque eu não acompanhei direito o processo, então eu entendo que é um pouco uma promessa de ter uma quadra, né? Que vai ser construída. Mas, por outro lado, então, isso é uma vitória, né? A gente não pode não olhar para isso do ponto de vista da vitória dos sambistas, de quem está ali lutando todo dia e sempre lutou para isso, né? Para que o Vai-Vai tivesse uma sede. Por outro lado, é uma derrota também, né? Pode ser lido como uma derrota. Tem essas múltiplas leituras possíveis, né? Como uma derrota também de quem sempre... ou uma vitória de quem sempre quis tirar o Vai-Vai dali, né? Da rua, a visão da escola de samba negra da rua, nesse bairro que tem tanta disputa, né? Já foi comentado aqui, né? O bairro que sempre tenta se colar o rótulo, né? De bairro italiano, ou de bairro... Mais recentemente, né? Se fala do bairro
multicultural, multiétnico e tal, mas ainda sempre é da perspectiva ainda da perspectiva ou do imigrante, né, branco, ainda das perspectivas dominantes, né? Nunca, dificilmente, e quem afirma isso ainda é o Vai-Vai, né, propriamente dito, que aquele é um bairro negro, né? Aquele é um bairro negro. E então eu entendo que é um pouco isso. Acho que é um processo que é difícil falar algo conclusivo porque está acontecendo ainda, né? Mas eu entendo dessa forma, colocaria essas questões. Acho que ele pode ser analisado de múltiplos aspectos. Obrigada, Glelson. Com isso, eu acho que a gente encerra as perguntas. Não sei se os autores gostariam de fazer um comentário final, uma despedida. A gente já está há 1h30 nessa sessão, talvez seja o caso, então, da gente ir encerrando. Alguém gostaria de tomar a palavra? Eu só queria falar uma coisinha rápida, desde o começo, perguntar para o Marcos Virgílio, né, que ele fez alguns comentários que eu achei interessantes, e eu fiquei perguntando se ele acha que existe alguma influência rural nas escolas de samba de São Paulo, porque você falou de uma coisa assim, das pessoas que vieram de fora de São Paulo, que trabalhavam, isso pode ser uma coisa tão particular, né, interessante para a gente entender essas escolas. Eu fiquei com essa dúvida, na verdade, é só uma pequena dúvida. Na verdade, eu fiquei com muitas questões, mas a gente podemos marcar um chopp, mas eu vou fazer essa daí só. Podemos, vamos tentar arranjar esse chopp para quanto antes, né? Vai ser um grande prazer. O que eu posso dizer, acho que nisso o Glelson também, talvez a Gabriela possam complementar, mas os grupos de carnaval mais antigos ainda tinham bastante essa referência do que era chamado samba rural de São Paulo, né, e de várias regiões do interior de São Paulo. Assim. Uma grande polêmica que se tem quando se fala desse processo de oficialização do Carnaval de São Paulo, desfile, né, porque antes eram cordões, eles vão se transformando em escolas de samba, e aí muitos reivindicam, né, vão dizer que essa mudança também representa a adoção de um padrão de samba mais parecido com o do Rio de Janeiro. Né? Mas tem um depoimento do Geraldo Filme, por exemplo, que eu acho muito divertido, assim, que ele fala, a gente sempre ouvia do pessoal do Rio de Janeiro que isso não é samba, isso é marcha, é muito rápido, é muito acelerado, só que agora os desfiles do Rio de Janeiro estão tão rápidos, tão corridos, que estão parecendo muito com o que a gente fazia. Então, eu acho que não sei, teria que pensar um pouco mais musicalmente falando, se isso também perdurou de alguma maneira, ou se está havendo algum tipo de resgate, mas houve um momento aí, especialmente ao longo dos anos 70, eu acho que essa proximidade, essa referência, né, com o samba rural paulistano, com jongo, etc., realmente foi se perdendo, assim, mas quando eram os cordões carnavalescos, sim, isso era muito, né, alguns chamavam então de marcha sambada e tal, mas tinha, né, e as velhas guardas, né, dessas escolas fazem muita referência a isso, sim. Valeu. Será que tem mais questões cruzadas entre os autores? Eu queria comentar várias coisas, mas eu acho que eu vou deixar para essa nossa roda no bar mesmo, assim. Eu queria muito agradecer a iniciativa de organizar esse encontro nosso aqui, agradecer quem está assistindo aí, porque foi muito bacana ouvir dos próprios autores, né, as suas pesquisas, assim, isso sem preço, assim.
Tem coisas muito interessantes, e o que eu quero realmente é reforçar uma coisa, né, que é um pouco uma causa que eu tenho militado há muito tempo, assim, que é essa relação entre samba em particular, mas música de uma forma geral, com cidade. A fala da Ana no início aqui, eu acho que é fundamental, assim, né? Essa ideia que por muito tempo perdurou, né, de associar as manifestações culturais com uma noção que era chamada de culturalismo, né, de uma forma meio depreciativa, como se essas manifestações fossem meramente é, reflexivas e secundárias e tal. Eu acho que passou da hora da gente repensar, né? E é muito bom que uma publicação como essa, um encontro como esse nosso aqui, dê margem a isso, né? Então, que a gente prossiga mesmo. Então, obrigado, Ana, principalmente, né, pelo esforço, pela iniciativa de organizar isso, mas também ao Gleuson, Gabriela, né, Felipe, Vinícius, Wallace, enfim, é uma turma muito bacana mesmo. Na verdade, o esforço é meio decorrência, porque é tudo movido pelo prazer, fica muito mais fácil. Os esforços são menores. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao público, agradecer particularmente aos meus colegas que trouxeram essas contribuições tão bonitas para o livro. Eu quero dizer o seguinte, bem que a gente queria fazer essa roda de chopp não em São Paulo, né, no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. O problema é... Ótimos bares aí em São Paulo também, viu? Mas numa boa. O chopp carioca tem um gostinho mais gostoso. Vamos fazer 2, tu aqui e outro lá. Então, eu quero convidar as pessoas que estão em São Paulo ou que puderem vir para São Paulo amanhã, pegar a ponte aérea e chegar a tempo, às 5 horas da tarde, a gente vai começar uma sessão de autógrafos numa livraria muito simpática que fica no próprio Bexiga, então tentando fazer uma conexão a um dos bairros negros, né, um dos redutos do samba de São Paulo, que é a Bela Vista. A Livraria Simples fica localizada na Rua Rocha, 259. A gente vai estar das 5 às 7 fazendo essas assinaturas. A gente vai gostar muito da presença do público, dos amigos, enfim. E a gente tentou, né? A gente tentou fazer um lançamento lá no Rio de Janeiro. O Vinícius se empenhou para encontrar lugares para poder fazer isso. Quem sabe a gente ainda consiga fazer um lançamento em breve no Rio de Janeiro, mas a chegada da variante Ômicron me deixou um pouco assim preocupada de se devíamos realmente fazer toda essa mobilização e etc. Então a gente resolveu deixar para um momento mais propício fazer isso. Mas enfim, muitas oportunidades virão a partir de agora, eu tenho certeza. Eu estou muito feliz com o resultado do livro. Também quero dizer que a capa, que foi bastante elogiada, vou trazer aqui de novo, na verdade, é uma pintura de um artista paulistano chamado de Olinda Brasil. Ele é radicado em São Paulo, mas ele tem uma trajetória longa. Ele nasceu em Recife, depois se formou em Salvador, na Bahia, e veio já adulto para São Paulo. Mas vale a referência, ele está feliz de ver a obra dele na capa do livro, e as pessoas também gostaram, então fica aqui registrado. E muito obrigada, foi uma satisfação enorme para mim ter vocês aqui com a gente conversando, com o público, enfim, muito obrigada pela presença de todos.